Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e toda a região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de eu cumprir a promessa e a dívida que ficou de ontem, porque é diferente aí do que está acontecendo com muitos brasileiros que estão se endividando mais com a Selic, estão pagando mais juros por isso. Eu não quero me endividar, não quero que vocês me coloquem no Serasa, então vou cumprir minha dívida de ontem e vou falar do IPCA 15, a gente vai destrinchar o que aconteceu com o IPCA, por que é que ele caiu tanto nesse mês de agosto, foi uma queda ali que não se esperava, mas não se via há alguns anos, então a gente vai falar sobre isso, entender o que deu uma aliviada no bolso do brasileiro, mas a gente também vai falar da Índia, que hoje virou alvo do tarifaço, hoje começa com uma tarifa tão grande quanto a do Brasil. Curioso, né? Curioso o caso da tarifa de 50% que atinge dois países importantes dos BRICS, dois países emergentes ali dos BRICS e que tem a sua importância. E a Índia sentou para conversar com Donald Trump, pegou no telefone, ligou ali para o presidente. Então a gente vai explicar também um pouquinho disso, como é que estão as tarifas agora, né? Depois dessa atualização, que países estão sendo mais tarifados nesse tarifaço. E a gente vai só terminar ali, trazer os novos desdobramentos da treta com o Fed. Mas isso vai ser só uma passagem, só uma atualização. Porque tem outro assunto muito importante para a gente falar com vocês, que é a isenção do IR. Parece que a oposição, o Centrão, estão juntos tentando barrar a compensação do IR ou da isenção do IR. Então a gente vai explicar tudo isso para vocês nessa manhã. Mas antes, vamos dar uma passadinha pela nossa agenda para entender o que já foi divulgado, o que ainda tem para ser divulgado. Se alguém fala hoje, vamos descobrir aqui com a nossa agenda, porque às 3 horas da manhã na Alemanha já saiu o índice de confiança do consumidor de setembro. Setembro ainda não chegou. Vocês vão falar, Débora, mas a gente ainda está no mês de agosto, aquele mês infinito de agosto. É porque a gente está falando de confiança. Então estão pensando já na confiança do consumidor na Alemanha para setembro. Como é que eles estão aí no curtíssimo prazo, se estão mais confiantes ou não. 8 horas da manhã no Brasil, saiu a sondagem da indústria de agosto, dado da FGV, velho conhecido nosso aqui também. 8h30 da manhã, nota de crédito de julho. Esse é muito importante, não vai dar tempo de falar hoje, mas amanhã a gente traz para vocês, porque hoje tem bastante assunto para a gente discutir. Então amanhã a gente descobre quanto é que o brasileiro está pagando no rotativo do cartão, quanto é que o brasileiro está pagando no cheque especial, porque o Banco Central já divulgou todos esses dados hoje. Às 11h30, daqui a pouquinho, tem dados de estoques de petróleo, gasolina, destilados, taxa de utilização de refinarias. Esse também, né, aparece toda semana aqui, da semana até dia 22 de agosto, no caso. Então, dá para entender aí como é que estão os estoques de petróleo lá nos Estados Unidos. 13h45, quem fala é o presidente do Fed de Richmond, o Tom Barkin. Ele vai repetir um discurso de novo, né? Parece dia da marmota aqui. De novo o discurso dele vai ser repetido. Às 2h30, 14h30, fluxo cambial semanal. Esse também pinta toda semana na agenda. E às 10 horas da noite, na Coreia do Sul, tem divulgação de política monetária por lá. Então, juros vão ser decididos na Coreia do Sul. Aqui no Brasil, durante o dia, sai o relatório da dívida pública federal. Esse dado deve ser acompanhado mais de perto, porque a gente sabe o quanto o mercado é fiscalista. Então, normalmente coloca uma lupa nisso. E hoje, antes da abertura dos mercados, na verdade, depois do fechamento do mercado, sai o balanço da NVIDIA. Então a gente vai conhecer os números da NVIDIA, bastante expectativa pelos números da NVIDIA. Vamos passar então agora pelo nosso fechamento para entender o que aconteceu ontem, porque a gente explicou para vocês toda a treta ali envolvendo a Lisa Cook, como é que estava o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Adriana Kugler, todos eles estão na mira e no alvo ali do Donald Trump, e isso acabou impactando os mercados de forma geral, não só nos Estados Unidos, mas também esse movimento, nessa turbulência chegou ao Brasil ontem. Por que isso aconteceu?
Como já expliquei algumas vezes, toda vez que se tem uma medida mais drástica, ali, mais radical tomada pelo Donald Trump, isso acaba contaminando, acaba permeando todos os mercados, porque aumenta a incerteza, já que ele está tomando medidas arbitrárias e autoritárias também. Não é só a arbitrariedade que está em pauta aqui, mas a autoridade que ele está usando, né, sendo autoritário, na verdade, para justificar, inclusive, essas medidas com desculpas, justificativas. Para Lisa Cook, ele falou que era uma fraude hipotecária, as alegações estão acontecendo, tudo isso, toda a discussão está no campo da alegação, não tem nenhuma acusação formal contra ela ainda, mas já foi motivo suficiente para ele tentar destituí-la do cargo. A questão ela falou que não vai sair e que vai enfrentar esse processo judicial e vai tentar liminar para se manter no cargo enquanto o processo rola. Donald Trump está apostando que ela não vai conseguir liminar e vai ser destituída do cargo. Por que ele está apostando isso? Porque a Suprema Corte hoje, ela é mais favorável ao Donald Trump. Então são 6 votos contra 3 ali, e isso pode não deixar a liminar da Lisa Cook acontecer e o resultado ir a favor do Trump. Além disso, existiu uma coisa que aconteceu antes, um precedente aí, que foi numa agência governamental, já teve essa briga de destituição de cargo, de direção, e a decisão foi favorável também ao Donald Trump pela demissão. Então isso tudo está colocando em risco e está colocando muita incerteza em relação a esse caso da Lisa Cook ser demitida ou não ser demitida do Fed. E aí a gente vê mais um ataque autoritário de Donald Trump tentando colocar alvo nas pessoas para tentar jogar a culpa das suas responsabilidades em outras pessoas. E a vez agora é do Fed. Então, essa repercussão foi muito ruim ontem, né? Não foi uma notícia que pegou bem nos mercados. O mercado de juros, sobretudo, acabou reagindo bastante. Lá fora, até os juros mais curtos caíram, porque com isso se espera que a taxa de juros caia. Mas você tem uma abertura, né, um aumento das taxas de juros mais para frente, mais longas, porque começa também a aumentar a incerteza em relação a possíveis interferências de Donald Trump, não só no Fed, mas também em outras instituições, em outros países. Pode ter mais decisões autoritárias e arbitrárias para outros entes e indivíduos, como a gente está vendo acontecer aqui no Brasil. Então, essa escalada autoritária do Donald Trump com mira no Fed, deixou os mercados bem receosos ontem. Foi um dia até de mais instabilidade nos juros do que na renda variável, como a gente vai ver aqui agora no fechamento de mercado que a gente separou para vocês. A nossa bolsa não conseguiu ficar no positivo, ela caiu 0,18%, não só por todo esse clima de incerteza e de tensão, mas porque o preço do petróleo caiu ontem no mercado internacional. E a gente sabe o peso que o petróleo tem na nossa bolsa. Petrobras é uma ação de grande peso junto à Vale ali na seara das commodities, então a gente tem um dia mais negativo não só por toda essa instabilidade, mas também por conta do preço do petróleo. Como a nossa bolsa caiu, o dólar também deu uma subidinha ontem, foi a 5,43, com alta de 0,35, mas por mais que a gente tenha tido, né, todo esse imbróglio acontecendo lá nos Estados Unidos, tanto a S&P quanto o Nasdaq subiram ontem. Isso porque os juros mais de curto prazo caíram também. E existe uma recuperação aí também no mercado que veio caindo nos dias anteriores. Então, um dia aqui no mercado, de forma geral, mais instável mesmo no mercado de juros do que de câmbio ou de renda variável. Mas a gente sabe que essa incerteza, ela vai entrando em outros mercados também. Ela permeia outros mercados, ela acaba rondando outros mercados. E isso deixa todo mundo em alerta, em atenção. E aí eu quero já, que a gente está falando do laranjão de topete aqui, eu quero já puxar o nosso próximo assunto, que é em relação à Índia, porque Trump agora tem uma nova mira dentro dos BRICS. Lá na Índia, ele não tem um fantoche, um boneco de Jair Bolsonaro para falar, ele não tem uma ditadura da toga para acusar, ele não tem um Alexandre de Moraes para perseguir, ele não tem nada disso. Então ele precisa de outra justificativa para subir as tarifas contra a Índia. E qual foi a justificativa que Donald Trump usou
para justificar esse aumento de tarifas que aconteceu nessa manhã, mais ou menos há 8 horas aí, que a gente tem essa divulgação. Justamente porque a Índia estaria comprando petróleo russo. Eu já tinha falado isso para vocês, que tinha esse alvo começando a virar para a Índia também, por conta do petróleo russo, do óleo russo e essas negociações que, segundo Donald Trump, a Índia estaria se favorecendo dessa compra de petróleo russo mais barato. E aí ele começou a atacar a Índia por isso. Só que para quem lembra, para quem tem boa memória, para quem acompanha aqui, a gente já falou que a Índia tentou negociar com Donald Trump. E aí a gente vê, né, que a Índia ainda tem um presidente, ali, um dirigente, que é alinhado ao Donald Trump. É uma pessoa conservadora, o Modi é conservador, então a gente tem um alinhamento ideológico entre os dois, mas isso também não é suficiente quando os interesses geopolíticos são maiores. Por isso que eu falo, Bolsonaro é um fantoche. Por trás disso, você tem interesses geopolíticos. E Donald Trump, ele ataca as instituições, entidades, países, indivíduos, tentando manter os seus interesses. Não só interesses próprios, mas interesses para o modo de governo que ele quer conduzir e para interesses imperialistas dos Estados Unidos. Então a gente vê esse ataque acontecendo dessa forma. Na verdade, o óleo russo lá na Índia é o Bolsonaro daqui. Então você tem que ter uma justificativa, você precisa justificar o aumento da tarifa. O que eu vou falar para esse país? Eu vou falar aqui que eles estão tendo uma ditadura da toga e que estão fazendo caça às bruxas com um ex-presidente. Aí com a Índia, o que eu vou falar? Então eu vou falar que eles estão se favorecendo de melhores preços do óleo russo, vou retaliar por isso. Só que a gente sabe que o pano de fundo é muito maior. A gente sabe que tem uma vastidão de fundo, na verdade, que é justamente no caso de Índia e do Brasil, a gente tem os BRICS. Só que Donald Trump ele vai comprando as brigas com quem ele consegue ali no curto prazo. Ele esticou a corda com a China? Esticou a corda com a China devolveu. Ele esticou mais um pouquinho, a China devolveu. E aí ele viu que ali não era um território muito bom para ele ficar brigando porque tinha uma esticada de corda. Ele foi tentar para outros países do BRICS, então ele veio para o Brasil. Aqui ele tentou colocar as tarifas, também não ficamos submetidos a ele, não tem como submeter ao que ele está pedindo, colocou a tarifa de 50% para também tentar desestabilizar um país importante da América Latina. E agora ele vai lá para o Indo-Pacífico e pega a Índia também para tentar mirar. Mas muito interessante, a gente pegou até um ranking aqui para vocês de algumas tarifas de alguns países. E olha que interessante, o Brasil está ali em 50% de tarifa, empatado com a Índia agora. Antes era só a gente liderando isolado no ranking do tarifaço. Em seguida vem o Canadá, a China com 30%, o Canadá com 35%, a China com 30%, a África do Sul também aqui com 30%, então a gente começa a achar um padrão, né? México 25%, Vietnã, que é um parceiro importante dos Estados Unidos, principalmente ali no têxtil, com 20%, Indonésia 19%, o Japão, que negociou um monte, ficou com 15%, não ficou nem com a mínima, ficou com 15%, Coreia do Sul também, e a Rússia 10%. Tudo bem que a Rússia já está sofrendo uma série de sanções internacionais, não vou entrar nem nesse aspecto, mas você está punindo a Índia por uma negociação com a Rússia, mas a Rússia está lá nos 10% na mínima. Tudo bem que existem outras sanções, mas o que eu quero colocar aqui, né, é o interesse geopolítico. E aí Donald Trump faz isso com tudo, não só com o interesse geopolítico. Se ele acha que tem alguém travando algum interesse dele, ele quer que aquela pessoa se submeta. E ele começa a atacar. Ele está fazendo isso com o Fed, ele está atacando o Fed porque ele quer que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, se submeta a ele, que faça as suas vontades, que abaixe a cabeça para ele, que ele mande indiretamente ali nos juros, na política monetária e no Banco Central. Como isso não está acontecendo porque existem indicados de outras gestões, ele começou a atacar a instituição e a atacar as pessoas que ali estão. Então, ele faz isso porque ele quer manter um interesse, ele tem um interesse naquilo e ele quer manter o poder e a submissão. Ele veio atacar o Brasil por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma excelente desculpa, mas não é por causa do Bolsonaro. Ele tem vários interesses aqui. A gente pode falar
dos minérios, a gente pode falar de ser um pilar importante da América Latina, a gente pode falar da participação nos BRICS, de ser um país importante também nessa composição. A gente pode falar, que mais que a gente pode falar? Da briga com as Big Techs, do STF com as Big Techs. Então você tem uma série de interesses concentrados aqui. E aí você vai atacar aquele país, a soberania daquele país, para tentar fazer com que ele submeta a você. E aí você tarifa, você aplica uma lei de forma autoritária e arbitrária, como está fazendo com a Magnitsky. Você tem uma série de mecanismos que, pelo dólar também ter poder, ele acaba utilizando esses mecanismos para tentar colocar ali as suas vontades sempre numa negociação desigual, sempre em patamares desiguais. Então a gente vê também agora esses interesses, né, que estão em jogo. Donald Trump quer pressionar para que a gente se submeta a ele. Outros exemplos que a gente pode pegar, né? Não só no Fed, na Coca-Cola, na Coca-Cola foi outra coisa, mas no Fed, no Brasil, agora na Índia, que também é um país importante nos BRICS. Então a gente vê que tem uma série de interesses em jogo que, na verdade, são a verdadeira causa desses ataques. Só que aí ele precisa das desculpas. Então, vai falar do óleo russo, vai falar do Bolsonaro, vai falar da obra do Fed superfaturada, vai falar da hipoteca da Lisa Cook. Então, ele sempre acha esses alvos, esses espantalhos para colocar ali, mas, na verdade, o que ele tem é interesse geopolítico, econômico, interesses por terras, minérios e etc. A gente sabe que os Estados Unidos fazem isso. E Donald Trump está usando esse modo e ainda utilizando de uma autoridade, utilizando tarifas comerciais. Então, está usando o comércio internacional para tentar fazer uma guerra comercial, uma tarifa mais alta para pressionar. Está tentando destituir as pessoas à força do Fed, se elas não pedem para sair. Ele vai achar um motivo e, inclusive, ameaçou Lisa Cook, falou que ela poderia ser presa. O que é isso, sabe? Que baixo nível é esse? Mas a gente vê que ele não mede esforços para tentar manter esses interesses. A hegemonia do dólar também é um interesse muito importante dos Estados Unidos que ele quer manter. Então, desestabilizar os BRICS pode ser uma forma também de manter essa hegemonia. Isso é muito importante, inclusive, para manter o poder. Então, a gente começa a ver esses exemplos acontecerem, né? Parece que era isolado, parece que era uma coisa, uma outra coisa, mas, na verdade, a gente sabe que é demonstração de poder geopolítico e essa tentativa de submissão e negociação desigual. Agora, vamos pegar o avião e vamos vir aqui para o Brasil, porque a gente tem uma notícia para falar com vocês que é em relação à isenção do imposto de renda até R$5.000. E eu acredito que esse seja um assunto que interessa para todo mundo, né? Então vamos discutir isso, porque parece que a oposição está querendo blindar os super ricos e isso vai inviabilizar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Então a oposição, junto ali ao Centrão com suas negociações, estão tentando realmente barrar a isenção de IR dos R$5.000, não barrando a isenção de fato, mas a contrapartida, porque não existe isenção de até 5 mil se você não tiver a contrapartida. Se você mela a contrapartida, você vai indiretamente acabar com a isenção. Então você faz ali por uma via que não é que parece que você está contra a isenção do IR, mas você joga como se você estivesse contra a compensação, que na verdade o que é? Você está contra o povo e a favor dos super ricos, que são uma parcela bem pequenininha da população. E aí eu separei um trechinho do nosso documentário que fala justamente sobre essa desigualdade tributária para a gente discutir isso e depois eu vou trazer uma fala que fecha esse pensamento para a gente também refletir. Vamos lá. O Brasil nunca foi um exemplo de país com impostos justos, mas a partir dos anos 90, essa injustiça se aprofundou. Desde a Constituição Cidadã, foram 3 décadas perdidas e de retrocesso no caminho da justiça tributária. Tanto é que, passados 30 anos, esse vídeo da economista Maria da Conceição Tavares parece que foi gravado hoje. É uma vergonha. A situação brasileira em matéria de cobrança de impostos dos ricos e das empresas é uma vergonha. Quem paga somos nós, porque os 400 maiores ricos desse país não pagam nada. A senhora hoje... Nada, porque tem fundação,
porque deduz para isto, porque deduz para aquilo, porque está claro, é uma vergonha. Não está fazendo nenhuma reforma. Está dito na Constituição que é para pagar as pessoas. Está dito que deve ser progressivo nas pessoas. E está dito quais são os limites da tributação das empresas. E não é feito nada. O Congresso brasileiro faz um verdadeiro muro contra as reformas propostas pelo governo quando o assunto é tributação. E daí tem bancada para todo gosto. E elas já somam 4 Bs: bala, boi, bíblia e bets, cada um defendendo seu quadrado. O primeiro buchicho que deixou o Congresso eriçado foi a proposta de isenção de imposto para pessoas com renda até R$5.000. Muita gente criticou a proposta, muita gente considerou a proposta inexequível, mas nós estávamos seguros de que ela apontava um caminho para começar a reverter a péssima distribuição de renda que nós enfrentamos no Brasil. Hoje em dia, quem recebe um salário de R$5.000, como por exemplo a Helena, paga por mês em torno de R$220 só de imposto de renda retido na fonte. Com a isenção tributária até R$5.000, a Helena já ganharia, a mais por mês, R$220. Só aí já deu quase uma airfryer. Por ano são mais de R$2.800. Dá para comprar uma geladeira nova, uma lave-seca, dar entrada numa moto ou começar uma poupança. É claro que a maioria dos brasileiros aprova essa medida. É claro que a maioria dos brasileiros aprova essa medida e é assim que termina, né, o vídeo aí do nosso documentário, justamente para mostrar que essa é uma proposta que faz sentido para muitos brasileiros, só que ela precisa da compensação de pessoas que estão ali no topo da pirâmide, né, menos do que os 1% dos ricos, porque a gente tem 1% dos ricos ali, começa numa renda de R$23.000. Se você ganha R$23.000 e você é assalariado, eu sinto lhe informar, sinto fazer o chá de revelação aqui, né? Vamos abrir a fumacinha, vai aparecer pobre. Então, se você ganha mais de R$23.000, mas você é assalariado, ainda assim você depende de vender a sua força de trabalho, você não tem nada mais do que sua prole, você não é dono dos meios de capital, dos meios de produção, então você ainda é proletário. Eu acho que isso falta, né? Esse chá revelação falta para as pessoas. E aí a compensação da isenção de IR de R$5.000 viria para rendas acima de 50 mil. Essas rendas de 50 mil já iam pagar a alíquota máxima? Não. Isso ia escalando, né, ali para quem ganha R$600 mil por ano, né, que é a conta ali dos 50 mil. Então, você começaria com alíquotas menores para quem ainda ganha, né? Começa a ser uma tentativa de justiça tributária, mas está longe de ser uma tributação de fato de super ricos e está longe de ser o que a gente espera por justiça tributária. Mas a partir do momento que você começa a discutir um assunto desse, você já tem um rebuliço, você já tem uma chiadeira, uma choradeira, né? Então, se você ganha ali R$600 mil por ano, você ainda pagaria uma alíquota menor. Isso chegaria na alíquota máxima no dobro, né? 1.200.000 por ano ali. E a gente sabe que rico no Brasil não paga imposto, porque os impostos são progressivos, né? Eles acabam pegando mais quem tem menores rendas, então se você gasta tudo que ganha, você vai pagar muito imposto sobre consumo, por exemplo. Uma pessoa milionária, bilionária, não gasta tudo que ganha. Então, ela já tem uma diferença aí. Só que ainda tem mais. Se eu compro uma TV e uma pessoa que é bilionária compra uma TV e o imposto é o mesmo, vamos supor que a gente compre a mesma TV por qualquer que seja o motivo, o imposto sobre o consumo é o mesmo, vai pesar mais sobre a renda de quem? A minha renda ou a do milionário, do bilionário? Então, é esse tipo de discussão que precisa ter, esse tipo de entendimento que precisa ter. Só que aí o que começa a acontecer? Uma blindagem dos ricos. Eles não querem nem começar a pagar alguma coisa de imposto, não querem nem começar a pagar um pouco mais do que pagam hoje. Que, se você pegar, né, a porcentagem ali é muito pequena. Então, você tem os impostos sobre consumo que já pesam menos na renda dessas pessoas. E ainda, normalmente, elas recebem
por dividendo. Se elas recebem por dividendo, os dividendos são isentos, então elas não pagam imposto de renda, você em casa paga. Então, qualquer tentativa de mudança nessa estrutura tributária, que é super desigual, como disse a Maria da Conceição Tavares, nossa musa da economia, que andou para que nós pudéssemos correr depois, você tem uma chiadeira. E essa chiadeira fica muito evidente nesse áudio do Ciro Nogueira, que eu vou mostrar para vocês agora, que acaba explicitando isso que a gente está falando, né, da tentativa de melar a compensação do IR. O que consta? Quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil, então não tem uma redação... como o parlamentar votar contra a isenção para quem ganha 5 mil reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. E ele falou que ia fazer uma mudança na proposta e ele fez. Ele tentou alongar ao máximo essa faixa que ia pagar para que você tivesse menos peso ali nessas pessoas. Então, se chegaria na alíquota máxima em R$1 milhão, R$1.200.000 por ano aqui, ele queria mudar isso para bilhão, ele queria fazer uma faixa muito mais extensa para as pessoas pagarem menos alíquota. Então é isso, a pessoa ela recebe todos os benefícios, ela normalmente vai receber subsídio se ela for de uma empresa, ela tem ali toda a estrutura a favor dela, mas ela não quer contribuir com nada para o país, né? Sempre é uma classe ali que sempre recebeu todos os benefícios do país, mas não quer contribuir para que pessoas com rendas até R$5 mil fiquem isentas, não quer contribuir com nada para aquele país. Quanto menos imposto pagar, para eles melhor. Então você vê, né, que é muito difícil mexer nessa estrutura. E agora você tem, né, oposição contra o povo tentando barrar a compensação. Porque aí, como o próprio Ciro Nogueira fala, né, ele não pode votar como parlamentar contra os R$5 mil, porque isso pega mal, né, Ciro Nogueira? Você sabe disso. As pessoas vão ficar contra vocês porque isso é uma coisa que favorece milhões de brasileiros, para proteger 100 mil brasileiros. E aí você, quando inverte, né, você não pode fazer isso, aparecer, botar a cara lá no sol, falando que você votou contra. Mas então, como é que eles vão fazer? Qual mecanismo eles vão usar para tentar melar isso aí, ou para tentar aliviar para as pessoas que vão começar a pagar um pouquinho, não é nem muito, tá? É um pouquinho. Aí seria alargando a compensação, tentando, né, fazer com que a compensação caia. Então, se você não tem compensação, não tem isenção. E a gente vê mais uma vez, né, essa oposição, essa parte do Congresso, esse centrão que só age ali pelos interesses próprios ou que age para defender interesses de todas as bancadas que eles estão lá para defender e não o povo, tentando, mais uma vez, blindar os super ricos e indo contra o povo, porque uma coisa acaba levando a outra. E aí, como eu sempre brinco, só a sabedoria do axé baiano para explicar, né, que o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. As meninas já tinham explicado isso pra gente. Então, Ciro Nogueira deveria ouvir mais axé. Agora, vou dar um recadinho para vocês, que a gente tem a nossa aula chegando aí, é amanhã, né? Então, quinta-feira, tem uma aula magna, eu ia falar uma aula magnífica, eu sempre vejo as pessoas comentando isso, quase saiu, hein? Uma aula magna e inédita aqui no ICL, amanhã às 8 horas, quinta-feira. Eu tenho certeza que você quer participar, porque é um assunto que é super atual, que precisa ser discutido, com o Daniel Ziblatt, que é um escritor, é professor de Harvard, é cientista político. Ele vai descobrir, vai contar pra gente como é que a gente salva as democracias nessas investidas autoritárias que a gente tem, né, recentemente. Então, eu acho que veio em excelente momento essa aula. Sei que vocês querem participar desse debate, como é gratuito e aberto para todo mundo. A única coisa que vocês precisam é se inscrever. E aí eu convido vocês para se inscreverem aqui no link do iclmercado.com.br para ficar por dentro da aula, para ver aí receber notificação e sininho que a aula vai começar, para não esquecer, porque às vezes a gente está naquela correria louca do dia e a gente esquece, né? Já deu 8 horas e a gente nem percebeu. Então, para vocês serem avisados também, não só terem acesso à aula, mas serem avisados também. Então, iclmercado.com.br
ou aqui no nosso QR Code, que é só, não tem mistério, não tem segredo. Você pega a câmera do seu celular, aponta aqui no cantinho, no cantinho, e aí você já tem a sua inscrição, né, feita, pronta para ser feita, na verdade. E aí podem se juntar a gente amanhã, às 8 horas da noite, para assistir essa super aula. Então agora, né, dados esses recados, vou entregar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL com o William De Luca e o Guga Noblar. E eu volto amanhã. Aí sim eu conto o que está mexendo com o nosso bolso e com as nossas vidas, porque hoje fiquei devendo de novo. Daqui a pouco vou pagar juros do rotativo no cartão disso aí. Um beijão e até lá, pessoal. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.